Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos para mais uma aula de matemática para o concurso da Prefeitura de Tremembé, SP. Nesta aula, vamos trabalhar situações-problema envolvendo operações com números racionais, tanto na forma fracionária quanto decimal. Esse é um dos temas mais cobrados em provas, pois exige interpretação e cálculo ao mesmo tempo. Primeiro, é importante lembrar que números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, como meio, 3/4, ou em forma decimal, como 0,5 ou 2,75. Agora vamos às operações dentro de situações-problema. Começando pela adição. Em problemas, a adição geralmente aparece quando a ideia de juntar ou acrescentar. Exemplo: uma pessoa tem 2,5 litros de água e compra mais 1,75 litros. Quanto ela tem ao todo? Somamos. 2,5 mais 1,75 igual 4,25 litros. Agora, subtração. A subtração aparece em situações de retirada, diferença ou quanto falta. Exemplo: um produto custa R$10,50 e a pessoa paga com R$20. Qual o troco? Fazemos 20 menos 10,50 igual R$9,50. Agora a multiplicação. A multiplicação aparece quando temos repetição de valores ou cálculo de total. Exemplo: cada caderno custa R$7,50. Quanto custam 4 cadernos? Multiplicamos. 7,50 vezes 4 igual R$30. Agora a divisão. A divisão aparece em situações de repartição ou distribuição. Exemplo: uma quantia de R$45 será dividida igualmente entre 5 pessoas. Quanto cada uma recebe? Fazemos. 45 dividido por 5 igual R$9. Agora vamos trabalhar com frações em situações-problema. Exemplo: uma pessoa comeu 2/3 de uma pizza e outra pessoa comeu 1/3. Quanto foi consumido no total? Somamos. 2/3 mais 1/3 igual 3/3, ou seja, a pizza inteira. Agora, potenciação. A potenciação representa multiplicações repetidas. Exemplo: uma bactéria se multiplica por 2 a cada hora. Após 3 horas, teremos 2 sobrescrito 3, que é igual a 8. Em problemas, isso aparece muito em crescimento ou aumento progressivo. Agora a radiciação, que é o inverso da potenciação. Exemplo: qual número multiplicado por ele mesmo resulta em 25? A resposta é a raiz quadrada de 25, que é 5. Em situações-problema, a raiz aparece quando precisamos descobrir medidas, como lados de figuras ou valores desconhecidos. Agora uma dica essencial para resolver problemas. Sempre leia com atenção, identifique o que o problema pede, destaque os dados e escolha a operação correta. Muitos alunos erram não por conta do cálculo, mas por interpretar errado a questão. Outra dica importante é transformar tudo para a mesma forma quando necessário. Se estiver misturando fração e decimal, pode ser útil padronizar. Para finalizar, pratique bastante problemas envolvendo o cotidiano, pois é exatamente assim que as bancas cobram, com situações práticas que exigem raciocínio lógico e domínio das operações. Agora vamos estudar os principais tópicos cobrados em provas: mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, porcentagem, razão e proporção, regra de 3 simples e composta, equações do primeiro e do segundo grau e sistema de equações do primeiro grau. Vamos direto ao ponto. Começando pelo mínimo múltiplo comum, o MMC. O mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números é o menor número diferente de zero que é múltiplo de todos eles. Exemplo: vamos calcular o MMC entre 4 e 6. Os múltiplos de 4 são 4, 8, 12, 16. Os múltiplos de 6 são 6, 12, 18. O menor múltiplo comum entre eles é 12. Outra forma muito usada em concurso é a decomposição em fatores primos. Exemplo com 12 e 18. 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. Depois dividimos por 2, por 3 e por 3 até chegar a 1. Multiplicamos os fatores usados. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Resultado: 36. O MMC é muito cobrado em problemas com intervalos, repetições e eventos simultâneos. Exemplo: 2 ônibus saem juntos e um passa de 12 em 12 minutos e outro de 18 em 18 minutos.
Para saber quando sairão juntos novamente, usamos o MMC. Agora o máximo divisor comum, o MDC. O MDC é o maior número que divide dois ou mais números ao mesmo tempo. Exemplo, 12 e 18. Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. O maior divisor comum é 6. O MDC aparece muito em problemas de divisão em partes iguais, sem sobra. Exemplo, quero dividir 24 e 36 em grupos iguais, no maior tamanho possível. Para isso, usamos o MDC. Agora vamos para a porcentagem. Porcentagem representa uma razão com base 100. Quando falamos em 20%, estamos falando em 20 a cada 100. Exemplo, 20% de 200. Montamos assim: 20 sobre 100 vezes 200. Ou simplesmente 0,20 vezes 200. Resultado, 40. Alguns percentuais importantes para memorizar. 10% é dividir por 10. 50% é a metade. 25% é a quarta parte. 1% é dividir por 100. Em concurso, a banca gosta de cobrar aumento e desconto. Exemplo. Um produto custa R$300 e teve aumento de 10%. 10% de 300 é 30. Novo valor, 330. Se houver desconto de 20% sobre 300. 20% de 300 é 60. Novo valor, 240. Agora razão e proporção. Razão é a comparação entre duas grandezas por meio de uma divisão. Exemplo. Se uma sala tem 20 alunos e 10 computadores, a razão entre alunos e computadores é 20 para 10, ou 2 para 1. Proporção é a igualdade entre duas razões. Exemplo. 2 sobre 4 é igual a 4 sobre 8. As duas razões são equivalentes, então formam uma proporção. Uma propriedade importante da proporção é: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Exemplo. 2 sobre 3 igual a 4 sobre x. Fazendo a multiplicação cruzada. 2 vezes x igual a 3 vezes 4. 2x igual a 12. X igual a 6. Agora a regra de 3 simples. A regra de 3 simples é usada quando há duas grandezas proporcionais. Exemplo. Se 3 cadernos custam R$15, quanto custam 5 cadernos? Montamos. 3 está para 15, assim como 5 está para x. Multiplicando cruzado. 3x igual a 75. X igual a 25. Sempre analise se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se uma aumenta e a outra também aumenta, são diretamente proporcionais. Se uma aumenta e a outra diminui, são inversamente proporcionais. Exemplo de inversa. Se 4 trabalhadores fazem um serviço em 12 dias, 6 trabalhadores farão em quantos dias? Mais trabalhadores, menos dias. Então é inversa. Montamos. 4 vezes 12 igual a 6 vezes x. 48 igual a 6x. X igual a 8. Agora a regra de 3 composta. A regra de 3 composta envolve 3 ou mais grandezas. Exemplo. Se 2 máquinas trabalhando 5 dias produzem 100 peças, 4 máquinas trabalhando 5 dias produzirão quantas peças? Mais máquinas produzem mais peças. A relação é direta. Montamos. 2 máquinas para 100 peças. 4 máquinas para x. 2 está para 100, assim como 4 está para x. 2x igual a 400. X igual a 200. Em situações mais complexas, organize as grandezas em colunas e veja se cada uma é direta ou inversa em relação à grandeza procurada. Agora a equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau é aquela em que a incógnita tem expoente 1. Exemplo. 2x mais 5 igual a 15. Passamos o 5 para o outro lado subtraindo. 2x igual a 10. X igual a 5. Outro exemplo. 3x menos 9 igual a 0. 3x igual a 9. X igual a 3. A ideia é sempre isolar a incógnita. Agora a equação do segundo grau. Equação do segundo grau é aquela em que a incógnita aparece ao quadrado. Forma geral. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Exemplo.
x² menos 5x mais 6 igual a 0. Podemos resolver por fatoração. X menos 2 vezes x menos 3 igual a 0. Então, x igual a 2 ou x igual a 3. Também pode aparecer a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre segunda. Onde delta é b² menos 4ac. Se o delta for positivo, a equação tem duas raízes reais. Se for zero, tem uma raiz real. Se for negativo, não tem raiz real. Agora sistema de equações do primeiro grau. É o conjunto de duas ou mais equações com incógnitas que devem ser resolvidas ao mesmo tempo. Exemplo: x mais y igual a 10. X menos y igual a 2. Somando as duas equações. 2x igual a 12. X igual a 6. Substituindo em uma das equações. 6 mais y igual a 10. Y igual a 4. Logo, a solução do sistema é x igual a 6 e y igual a 4. Esse conteúdo aparece muito em problemas envolvendo valores, quantidades e idades. Para fechar, lembre-se: MMC é usado em problemas de repetição e coincidência. MDC é usado em divisões em partes iguais. Porcentagem exige atenção com aumento e desconto. Razão compara grandezas. Proporção iguala razões. Regra de 3 resolve problemas proporcionais. Equação do primeiro grau isola a incógnita. Equação do segundo grau envolve incógnita ao quadrado. Sistema do primeiro grau resolve duas incógnitas ao mesmo tempo. Estude com atenção os conceitos e pratique bastante, porque matemática se aprende resolvendo questões. Vamos estudar grandezas e medidas, relação entre grandezas por meio de tabelas e gráficos, e também média aritmética simples. Esses conteúdos aparecem com frequência em provas e exigem atenção e interpretação. Começando por grandezas e medidas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. As principais que caem em concurso são tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa. Tempo envolve unidades como segundos, minutos, horas, dias e anos. Lembre-se que uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Comprimento está relacionado a medidas como metro, centímetro e quilômetro. Por exemplo, 1 metro equivale a 100 centímetros e 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Superfície se refere à área. A unidade padrão é o metro quadrado. Por exemplo, um terreno pode ter 50 metros quadrados. Capacidade está relacionada ao volume de líquidos, sendo o litro a unidade mais comum. Por exemplo, 1 litro equivale a 1000 mililitros. Massa está relacionada ao peso dos objetos, com unidades como grama, quilograma e tonelada. Por exemplo, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Agora, um ponto muito importante: conversão de unidades. Em provas, é comum que você precise transformar uma unidade em outra. Por exemplo, transformar quilômetros em metros ou litros em mililitros. Sempre observe a relação entre as unidades e faça as conversões corretamente. Agora vamos para a relação entre grandezas. As questões podem apresentar dados em forma de tabelas ou gráficos, e você precisa interpretar essas informações. Por exemplo, uma tabela pode mostrar a quantidade de produtos vendidos por dia. Já um gráfico pode representar o crescimento de vendas ao longo do tempo. Fique atento ao que está sendo pedido: identificar valores, comparar dados, encontrar o maior ou o menor, ou até calcular diferenças. Leia sempre os títulos, as legendas e as unidades apresentadas. Muitos erros acontecem por falta de atenção nesses detalhes. Agora vamos ao tratamento da informação, com foco na média aritmética simples. A média aritmética é o resultado da soma de vários valores dividida pela quantidade desses valores. X igual x1 mais x2 mais x3 mais xn contra barra bari, igual contra barra frac x underline 1 mais x underline 2 mais x underline 3 mais contra barra cots mais x underline in x igual nx1 mais x2 mais x3 mais xn. Por exemplo, imagine que um aluno tirou as notas 6, 8 e 10 em 3 provas. Somamos: 6 mais 8 mais 10 é igual a 24. Agora dividimos pela quantidade de notas, que é 3. Resultado: 24 dividido por 3 é igual a 8. Essa é a média do aluno. Em provas,
A média pode aparecer em situações como notas, salários, idades ou quantidades. Uma dica importante: sempre verifique se todos os valores têm o mesmo peso. Se for média simples, todos têm o mesmo valor. Se for diferente, já seria média ponderada, que é outro assunto. Para finalizar, esses conteúdos exigem atenção, interpretação e domínio das operações básicas. Treine leitura de gráficos, pratique conversões de unidades e resolva exercícios de média com frequência. Agora vamos estudar noções de geometria, um tema muito importante em concursos. Nosso foco será forma, ângulos, área, perímetro, volume, teorema de Pitágoras e teorema de Tales. Vamos direto ao ponto. Geometria é a parte da matemática que estuda as formas, os tamanhos, as medidas e as posições no espaço. Em prova, a banca costuma cobrar definições básicas, cálculos e interpretação de figuras. Começando pelas formas geométricas. As formas planas são aquelas que possuem duas dimensões, comprimento e largura. Exemplos: quadrado, retângulo, triângulo, losango, trapézio e círculo. As formas espaciais possuem três dimensões: comprimento, largura e altura. Exemplos: cubo, paralelepípedo, cilindro, cone e esfera. É importante saber diferenciar figuras planas de sólidos geométricos, porque área e perímetro estão ligados às figuras planas, enquanto o volume está ligado aos sólidos. Agora vamos falar dos ângulos. Ângulo é a abertura formada por duas semirretas que partem do mesmo ponto, chamado vértice. Os principais tipos de ângulo são: ângulo agudo, quando mede menos de 90 graus. Ângulo reto, quando mede exatamente 90 graus. Ângulo obtuso, quando mede mais de 90 e menos de 180 graus. Ângulo raso, quando mede 180 graus. Ângulo completo, quando mede 360 graus. Em muitas questões, a banca cobra soma de ângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Exemplo: se um triângulo tem dois ângulos de 50 e 60 graus, o terceiro será 180 menos 50 menos 60. Resultado: 70 graus. No quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360 graus. Agora vamos ao perímetro. Perímetro é a medida do contorno de uma figura plana. Para calcular o perímetro, basta somar todos os lados. Exemplo: um quadrado com lado 5. Perímetro igual a 5 mais 5 mais 5 mais 5. Resultado: 20. Exemplo: um retângulo com lados 8 e 3. Perímetro igual a 8 mais 8 mais 3 mais 3. Resultado: 22. Em prova, cuidado para não confundir perímetro com área. Perímetro é contorno. Área é superfície. Agora a área. Área é a medida da superfície de uma figura plana. Vamos às principais fórmulas. Área do quadrado. Lado vezes lado. Exemplo: quadrado de lado 4. Área igual a 4 vezes 4. Resultado: 16. Área do retângulo. Base vezes altura. Exemplo: retângulo de base 6 e altura 3. Área igual a 6 vezes 3. Resultado: 18. Área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Exemplo: triângulo com base 10 e altura 4. Área igual a 10 vezes 4 dividido por 2. Resultado: 20. Área do losango. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Exemplo: diagonais 8 e 6. Área igual a 8 vezes 6 dividido por 2. Resultado: 24. Área do trapézio. Base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Exemplo: bases 10 e 6, altura 4. Área igual a 10 mais 6, vezes 4, dividido por 2. 16 vezes 4 dividido por 2. 64 dividido por 2. Resultado: 32. Área do círculo. Π vezes raio ao quadrado. Se o raio for 3. Área igual a 3,14 vezes 3 ao quadrado. 3,14 vezes 9. Resultado aproximado: 28,26. Agora o volume. Volume é a medida do espaço ocupado por um sólido geométrico. As fórmulas mais cobradas são: volume do cubo.
Lado ao cubo. Exemplo. Cubo de lado 3. Volume igual a 3 vezes 3 vezes 3. Resultado, 27. Volume do paralelepípedo. Comprimento vezes largura vezes altura. Exemplo. Comprimento 5, largura 2, altura 4. Volume igual a 5 vezes 2 vezes 4. Resultado, 40. Volume do cilindro. Área da base vezes altura. Como a base é um círculo. Volume igual a π vezes raio ao quadrado vezes altura. Exemplo. Raio 2 e altura 5. Volume igual a 3,14 vezes 4 vezes 5. Resultado aproximado, 62,8. Agora vamos ao Teorema de Pitágoras, um dos assuntos mais importantes da geometria. O Teorema de Pitágoras vale para triângulos retângulos, ou seja, triângulos que possuem um ângulo de 90 graus. Ele diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A fórmula é h ao quadrado igual a c1 ao quadrado mais c2 ao quadrado. A hipotenusa é o maior lado do triângulo, sempre oposto ao ângulo reto. Os catetos são os outros dois lados. Exemplo. Catetos 3 e 4. Hipotenusa ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado igual a 9 mais 16. Hipotenusa ao quadrado igual a 25. Hipotenusa igual a 5. Esse é o famoso triângulo 3, 4 e 5. Outro exemplo. Catetos 5 e 12. Hipotenusa ao quadrado igual a 25 mais 144. Hipotenusa ao quadrado igual a 169. Hipotenusa igual a 13. Em prova, a banca pode pedir para encontrar qualquer um dos lados. Se a hipotenusa e um cateto forem conhecidos, basta substituir na fórmula e resolver. Agora o Teorema de Tales. O Teorema de Tales é muito usado em figuras com retas paralelas cortadas por retas transversais. A ideia principal é que segmentos correspondentes formados por retas paralelas são proporcionais. Exemplo. Se três retas paralelas cortam duas retas transversais, os segmentos formados em uma transversal terão a mesma proporção dos segmentos formados na outra. Imagine. Na primeira transversal, os segmentos medem 2 e 4. Na segunda transversal, os correspondentes medem 3 e x. Montamos a proporção. 2 sobre 4 igual a 3 sobre x. Multiplicando cruzado. 2x igual a 12. X igual a 6. O Teorema de Tales também aparece muito em triângulos com uma reta paralela a um dos lados. Nesse caso, surgem triângulos semelhantes, e os lados correspondentes ficam proporcionais. Exemplo. Em um triângulo, uma reta paralela à base divide os outros dois lados. Se um lado foi dividido em 2 e 3, e o outro em 4 e x, então 2 sobre 3 igual a 4 sobre x. Multiplicando cruzado. 2x igual a 12. X igual a 6. Em questões de concurso, a principal dica é observar se há paralelismo. Se houver retas paralelas formando segmentos, pense imediatamente em Tales. Agora algumas dicas finais para a prova. Primeira dica: leia com calma o que a questão pede. Muitas vezes ela fornece medidas suficientes para calcular perímetro, mas pergunta a área. Ou fornece área e pergunta volume. Segunda dica: anote as fórmulas mais importantes e memorize as mais cobradas, principalmente área do quadrado, área do retângulo, área do triângulo, área do círculo, volume do cubo, volume do paralelepípedo. Teorema de Pitágoras. Terceira dica: preste atenção nas unidades. Perímetro é unidade simples, como metro. Área é unidade ao quadrado, como metro quadrado. Volume é unidade ao cubo, como metro cúbico. Quarta dica: em figuras geométricas, organize os dados no desenho. Isso ajuda muito a visualizar a solução. Para fechar, vamos resumir. Forma geométrica é a estrutura da figura, podendo ser plana ou espacial. Ângulo é a abertura entre duas semirretas. Perímetro é a soma dos lados. Área é a medida da superfície. Volume é o espaço ocupado por um sólido. Pitágoras é usado em triângulo retângulo. Tales é usado com retas paralelas e proporcionalidade. Dominar geometria é essencial para ganhar pontos em matemática,
Porque muitas questões são diretas e dependem apenas de atenção, fórmula correta e cálculo organizado.